Olá, jovem jurista, continuando aqui a nossa semana sobre o poder de polícia. Hoje eu quero falar com vocês sobre os atributos ou características do poder de polícia. Em geral, a doutrina ela traça três atributos ou características: a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Vamos começar pela discricionariedade. Discricionariedade, se vocês lembrarem de atos administrativos, são aquelas atuações da administração pública em que, a despeito do princípio da legalidade, a lei dá um espaço para o gestor público fazer escolhas, o que a gente chama de mérito administrativo, que é guiado pela oportunidade e pela conveniência, né? Então, isso é a discricionariedade. A doutrina vai dizer que o poder de polícia é discricionário. Eu chamaria mais de uma discricionariedade regrada, em que, se o poder de polícia é a capacidade que o poder público tem de limitar atividades, bens e direitos particulares em prol do interesse coletivo, isso significa que a administração pública ela pode ou não limitar esses direitos, mas evidentemente que essa discricionariedade é regrada, existe um certo limite, porque passando desse limite a administração pública tem que atuar. Então a discricionariedade é o primeiro desses atributos do poder de polícia. Um outro atributo do poder de polícia é a coercibilidade. O que é a coercibilidade? É a ideia de que o Estado pode impor as suas decisões, independentemente do particular concordar ou não com essas decisões. Então, essa é uma outra característica do poder de polícia. A administração pública pode limitar determinados direitos, atividades ou bens, mesmo que o particular não concorde com essa conduta da administração pública. E, por fim, a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, que é a ideia de que a administração pública, ela, além de poder impor, limitar esses direitos, serviços e bens, atividades e bens, ela pode fazer isso sem se valer do Poder Judiciário, sem precisar se valer do Poder Judiciário. É claro que essa autoexecutoriedade encontra limitações na legislação. O exemplo concreto é a multa. Então, o poder de polícia exercido pela administração pública, ele é autoexecutório, ou seja, a administração pública pode impor aos particulares sem precisar se valer do judiciário? Sim, pode. Mas no caso da multa, é uma exceção. A administração pública não pode. Inclusive, teve uma decisão interessante dos tribunais superiores no sentido de que, embora a administração pública ela possa impor por si mesma as suas decisões em relação aos particulares, ela querendo pode se valer do Poder Judiciário, isso não configuraria falta de interesse processual. E voltando à coercibilidade, nem todos os atos envolvendo o poder de polícia, eles são dotados de coercibilidade. Por exemplo, quando a gente está no ciclo do consentimento do poder de polícia, não há que se falar em coercibilidade, por exemplo, quando se dá autorização para dirigir. O sujeito faz uma prova, o sujeito faz exames médicos, ele passa nessa prova e ele obtém uma licença para dirigir. Não há que se falar em coercibilidade nesse ponto, e também isso se trata de poder de polícia. Beleza? Até amanhã com o próximo vídeo. Tchau!